Se você já ouviu falar de Tibia, sabe que estamos falando de um dos MMORPGs mais lendários de todos os tempos. Um mundo cheio de aventuras, desafios e, claro, histórias épicas. Hoje vamos embarcar em uma jornada pelo passado, presente e futuro desse jogo que marcou gerações. Desde a sua criação, passando pelas lendas, mecânicas e momentos inesquecíveis, até o impacto que ele continua tendo na comunidade gamer. Então prepare-se, porque vamos explorar o universo de Tibia como você nunca viu antes. Imagine voltar ao final dos anos 90, onde a internet estava apenas começando e os jogos online eram praticamente um sonho distante. Foi nesse cenário que 4 jovens alemães decidiram criar algo revolucionário. Um mundo onde milhares de pessoas poderiam se aventurar juntas, interagir e explorar. Assim nasceu Tibia, um dos primeiros MMORPGs da história. Com poucos recursos e muita paixão, Stefan Vogler, Durin Galad, Stefan Berzoni e Ulrich Schlott fundaram a Cipsoft e lançaram um jogo que rapidamente cativou jogadores de todo o mundo. E o mais incrível? Eles fizeram isso com gráficos simples, mas com um mundo repleto de possibilidades. Tibia não oferecia um caminho pré-definido ou um manual de instruções. Era você, uma espada e um mundo imenso para explorar. Cada decisão era sua. Você poderia se tornar um poderoso guerreiro, um mago sábio ou um comerciante astuto. Os jogadores eram livres para explorar cavernas sombrias, enfrentar monstros lendários e se aventurar em terras desconhecidas. Foi essa liberdade e sensação de aventura que fizeram Tibia se destacar em uma época em que poucos jogos permitiam tamanha imersão. E como um jogo tão simples conquistou uma comunidade tão apaixonada? A resposta está na proximidade entre desenvolvedores e jogadores. A Cipsoft sempre ouviu a comunidade, adaptando o jogo e criando um universo em constante expansão. E isso tudo, enquanto a maioria dos outros jogos focava apenas em gráficos e requisitos de hardware altos. Tibia mostrou ao mundo que a verdadeira magia dos jogos está na experiência e na conexão entre os jogadores. E acredite, essa conexão existe até hoje, mais forte do que nunca. Mas Tibia é muito mais do que um jogo de exploração. É um universo vivo, repleto de mitologias, lendas e histórias épicas. Imagine um mundo criado pelos deuses Uman, Tibiássula, Fardos e Zathroth, onde a batalha entre a Ordem e o Caos moldou o destino de todas as criaturas. Cada canto do mapa tem uma história para contar, desde as cidades majestosas de Thais e Carlin até as ruínas misteriosas de Edron. A lore de Tibia é tão rica que você se sente parte de algo muito maior, como se estivesse desvendando segredos ancestrais. As cidades de Tibia são verdadeiros personagens à parte. Thais, a cidade dos guerreiros, é repleta de segredos e missões desafiadoras. Carlin, governada por mulheres, é um símbolo de resistência e poder. Venori, o centro do comércio, é um verdadeiro labirinto de intrigas e oportunidades. E isso sem mencionar os lugares exóticos, como Ankh-Ramun, com suas pirâmides e mistérios milenares. Cada cidade oferece missões únicas, segredos escondidos e desafios que vão testar até os mais corajosos dos aventureiros. E não podemos esquecer das criaturas e desafios lendários. De dragões poderosos a criaturas das profundezas, cada encontro em Tibia é uma prova de habilidade e coragem. Lugares como a Dark Cathedral, repleta de cultistas, ou as terras geladas de Svargrond, onde lobos e guerreiros bárbaros aguardam, são apenas o começo. O jogo não é apenas sobre subir de nível, mas sobre se sentir parte de uma história épica, desvendando segredos e conquistando territórios. Em Tibia, cada jogador tem a chance de ser um herói. E o que dizer das mecânicas de jogo que fizeram de Tibia um verdadeiro marco nos MMORPGs? Imagine um combate em tempo real, onde cada movimento conta. Aqui, você não só enfrenta inimigos, mas treina suas habilidades de verdade. Quer ser um mestre na espada? Você terá que lutar muito para isso. Quer lançar as magias mais poderosas? Vai precisar estudar e treinar como um verdadeiro mago. Esse sistema de progressão baseado em prática e repetição criou um senso de realismo e desafio que poucos jogos conseguem oferecer até hoje. Os jogadores podem escolher entre 4 vocações distintas: Knight, Sorcerer, Druid e Paladin, cada um com suas características únicas e estilos de jogo completamente diferentes. Os Knights são os tanques indestrutíveis, sempre na linha de frente. Os Sorcerers, mestres da destruição, têm um arsenal de magias devastadoras. Já os Druids são os curandeiros e protetores da natureza, enquanto os Paladins equilibram força e destreza, com um arco letal e habilidades de combate corpo a corpo.
Essa diversidade permitiu que cada jogador encontrasse seu papel e estilo no mundo de Tibia. E quando falamos de quests, Tibia é um prato cheio para os exploradores de plantão. Nada de seguir setas ou mapas indicando o caminho. Aqui, você precisa de estratégia, amigos e coragem. Desde a épica Annihilator Quest, que desafiou até os jogadores mais experientes, até a lendária Pits of Inferno, onde apenas os mais destemidos ousam entrar, as quests em Tibia são verdadeiras aventuras. São desafios que exigem cooperação, habilidade e, acima de tudo, vontade de superar o impossível. Se há algo que realmente define Tibia, são os momentos épicos que ficaram gravados na memória de todos os jogadores. Quem não se lembra das invasões de Ferumbras? O temível mago que surgia do nada, trazendo caos e destruição por onde passava. Era um verdadeiro evento, com centenas de jogadores se unindo para enfrentá-lo. A emoção de derrotar esse boss lendário, mas Tibia também foi palco de grandes batalhas entre guildas. A Guerra de Antica é um exemplo de como o jogo transcendia o simples caçar monstros. Durante meses, as guildas mais poderosas se enfrentaram em batalhas épicas que duravam horas. Era pura estratégia, com ataques, defesas e, claro, traições. Era como um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada movimento podia significar a vitória ou a derrota. As guerras em Tibia não eram apenas batalhas virtuais. Eram momentos que uniam e dividiam a comunidade. E quem nunca ouviu falar da lendária jornada de Karsek até o level 999? Durante anos, a comunidade se perguntava o que existiria além desse mítico nível. Quando ele finalmente alcançou o tão sonhado 999, o mundo de Tibia parou. Todos estavam ansiosos para descobrir o que ele encontraria. Foi um feito histórico que inspirou jogadores do mundo todo e mostrou que em Tibia o impossível pode ser alcançado. E o mais incrível, o mistério ainda continua vivo até hoje, alimentando teorias e especulações. Mas o que seria de Tibia sem os seus personagens lendários? E não estamos falando dos NPCs, mas sim de jogadores que marcaram a história do jogo. Quem não conhece a história de Bubble? O primeiro jogador a atingir o nível 100, quando isso era uma façanha praticamente impossível. Bubble era um exemplo de determinação e habilidade, enfrentando desafios que poucos ousavam e inspirando gerações de tibianos a alcançar novos patamares. Era uma verdadeira celebridade dentro do jogo. E temos também Eternal Oblivion, um nome que causava arrepios nos inimigos. Líder de uma das guildas mais poderosas de Antica, ele era conhecido por sua estratégia impecável e liderança inspiradora. Em uma época em que guerras entre guildas eram verdadeiras batalhas campais, Eternal Oblivion soube comandar suas tropas com maestria. Suas vitórias em guerra e sua influência no servidor fizeram dele uma lenda viva. Ele mostrou que em Tibia, a força não está apenas nos músculos, mas também na mente. E há muitos outros jogadores que marcaram suas histórias, seja em guerras épicas, momentos de superação ou feitos que ninguém acreditava ser possível. O que todos esses jogadores têm em comum? A paixão pelo jogo e a dedicação em se tornar verdadeiras lendas de Tibia. E você, conhece alguma história de jogador lendário que merece ser contada? Deixe nos comentários. Tibia não é apenas um jogo, é um fenômeno cultural. Quem jogou sabe que Tibia cria amizades que vão além das telas. As guildas, os eventos e até os encontros na vida real transformaram esse MMORPG em algo muito maior. É um universo onde alianças são forjadas, rivalidades nascem e amizades duram para a vida toda. Não é raro encontrar jogadores que começaram a jogar há mais de 15 anos e ainda estão ativos, explorando, lutando e se divertindo como no primeiro dia. Eventos da comunidade, como a TibiaCon, reuniram fãs e jogadores em diferentes partes do mundo, mostrando o quanto o jogo influenciou a vida de muitas pessoas. No Brasil, em particular, Tibia se tornou um fenômeno cultural, com uma comunidade enorme e dedicada. Muitos jogadores brasileiros se destacaram em eventos e competições dentro do jogo, e até hoje o Brasil é um dos países com maior número de jogadores ativos. As redes sociais também foram inundadas com memes, vídeos e histórias engraçadas envolvendo Tibia, o que ajudou a perpetuar seu legado. Mesmo após mais de 2 décadas, Tibia continua relevante e em constante evolução. A Cipsoft mantém o jogo atualizado, adicionando novas áreas, quests e mecânicas. Além disso, eventos sazonais e competições continuam a atrair novos jogadores e a manter a comunidade ativa.
O legado de Tibia não é apenas o de um jogo antigo que resistiu ao tempo, mas o de um universo que continua a cativar novos aventureiros. É uma prova de que, com uma boa comunidade e paixão, mesmo os gráficos mais simples podem criar experiências inesquecíveis. E essa foi nossa jornada pelo mundo de Tibia, um jogo que, apesar de simples, conseguiu cativar milhões de jogadores pelo mundo inteiro. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Compartilhe suas histórias e momentos favoritos de Tibia nos comentários. E se você quer ver mais conteúdos como esse, confira os outros vídeos aqui do canal. Até a próxima, aventureiros!